Boa noite, queridos. Boa noite. É sempre uma alegria, um prazer trazer a palavra na sexta-feira. Eu gosto muito do formato de célula. Sabem que muitas vezes eu gosto mais do formato de célula de culto, né? Porque no culto, apesar de ser muito gostoso, o culto só eu falo. Na célula eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de ouvir a opinião de todos, isso é muito gostoso. E hoje eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 2, e eu vou posicionar o porquê, o contexto do porquê dessa palavra, o que Deus colocou no meu coração quando, quando nós combinamos que eu traria a palavra hoje. Eu fiquei meditando e me veio uma palavra nessa época de final de ano mesmo, nesse ano conturbado de 2020. A gente sabe que na cabeça de todo mundo fica o Natal, começam a aparecer filmes de Papai Noel, começam a aparecer propagandas de Natal, eh, o velho de barba branca com camisa vermelha. Não é o pastor Manuel, porque quando eu olhei ele hoje, eu falei, ele está bem parecido, por sinal. Mas, de qualquer maneira, queridos, a gente sabe que é uma época de grande distração. E lá em Mateus, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5, a palavra diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Olha o que diz a palavra. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E os congregados, todos os príncipes dos sacerdotes, escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Queridos, meditando um pouco nessa época do ano, meditando um pouco nessas situações todas que nós passamos, meditando um pouco em tudo isso que eu acabei de comentar no comecinho, eu me fiz uma pergunta: o quanto as distrações nos afastam de Jesus nessa época do ano? O quanto as distrações com aquilo que o próprio mundo coloca, a questão, eu tenho, mesmo sendo um ano difícil, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a minha família, eu tenho que me lembrar da data para falar com alguém, eu tenho que fazer alguma coisa que mostre que é uma época de Natal, é uma época boa, é uma época onde a bondade tem que aparecer, e nós esquecemos de Jesus. Queridos, isso é sério, porque quando eu leio essa passagem de Mateus, os profetas já sabiam o tempo e aonde Jesus nasceria, mas o próprio povo de Deus não estava ligado em Jesus. O próprio povo de Deus não estava ligado nos sinais. Ele estava distraído. Precisou vir um povo de fora, pessoas que não professavam a fé em Jesus, não professavam a fé hebraica, não eram do povo de Deus. Precisou vir pessoas de fora para dizer: onde está aquele que eu devo adorar? E isso acabou perturbando os próprios judeus, os próprios líderes judeus, principalmente o rei. Queridos, quem nós estamos adorando nessa época do ano? Quem nós estamos adorando? Muitas vezes eu vejo, e eu vi isso durante muito tempo, chega nessa época de dezembro, tem pessoa que quer ficar melhor, tem pessoa que acha que faz bondade só nessa época do ano. Eu não estou falando disso, queridos, porque Jesus nos nossos corações tem que ser todos os dias. Mas o meu grande questionamento hoje é: o quanto nós podemos estar nos distraindo
e não estarmos dando a adoração devida. Porque precisou vir pessoas de fora para dizer ao povo de Deus: nós viemos aqui para adorá-lo. Será que nós temos dado a adoração devida a Jesus? Será que nós temos reconhecido Ele, não só em dezembro, mas ao longo do ano todo? Porque só Ele é digno de adoração, queridos. E essa época do ano pode nos distrair. E o que eu queria falar com vocês hoje é exatamente isso. Não permita que as distrações dessa época substituam a adoração que nós devemos dar a Jesus. Queridos, os sinais estão próximos da vinda dele. E ele vem para buscar uma igreja madura. Ele vem para buscar uma igreja que não é afeta pelas coisas que o mundo diz que é bom, mas sim por aquilo que Cristo diz que é bom. Então, eu queria hoje trazer essa reflexão e conversar um pouco com vocês exatamente sobre isso. Porque vocês perceberam que é uma época que usam luzes, usam músicas, usam várias coisas para chamar a atenção. E tem gente que quando olha para isso, e eu já ouvi essa expressão, eu não sei quantos já ouviram essa expressão, tem gente que olha para isso e fala assim: puxa, que coisa, essa coisa está me encantando de tanto que eu estou olhando para ela. Eu fico encantado em ver essas coisas. Cuidado, queridos, porque a palavra diz que sobre a nossa vida não existe encantamentos. Então não é época de nós nos encantarmos com as luzinhas, com aquilo que o mundo diz. Não é época disso. É época de nós continuarmos sempre louvando a Jesus, o único que é digno de toda a adoração e de todo o louvor dos nossos lábios. Era isso que eu queria falar com vocês, bem rapidinho mesmo. Eu gosto da quarta-feira, da quarta e da sexta, porque as palavras são curtas. E eu queria conversar com vocês, que a gente pudesse conversar agora. Amém?